ele consiste em, basicamente, né, ele é parecido com um parafuso, que ele é colocado para substituir um ou mais dentes, né? Aquele paciente que perde um dente ou perde múltiplos dentes, a gente consegue estar introduzindo esses parafusos na cavidade bucal dos pacientes e colocando um dente sobre esse implante que imitaria uma prótese, né? Que imitaria um dente normal. Isso é um pouco relativo também, né? Na maioria dos casos, a gente gosta de entrar para fazer esse tipo de cirurgia de implante removendo o dente comprometido, seja por cárie ou por fratura, né? Ou essa raiz que esteja comprometida, e já colocar um implante na mesma seção. Quando possível, a gente gosta de trabalhar dessa forma, evita algumas complicações futuras. Mas, né, se o caso for do paciente perder o dente, esperar o tempo de cicatrização, a gente gosta normalmente de esperar de 3 a 4 meses para poder colocar um implante no local deste dente que foi perdido. Tendo estrutura óssea, né, é importante que seja dito que em alguns casos, hoje em dia, na maioria dos casos, é importante também associar os implantes dentários com algum tipo de enxertia óssea, que a gente pode falar num outro momento. Mas os únicos pacientes que a gente não indica a colocação de implantes são pacientes que eles fazem uso de medicamentos à base de alendronato de cálcio, que são aqueles pacientes que têm algum problema ósseo que usam esse medicamento. Seria a única contraindicação. O tratamento, se for obedecido às técnicas ideais para a colocação de implante e o paciente tiver os cuidados pós-operatórios, normalmente não tem dor nenhuma, né? Um desconforto leve nas primeiras 48, 72 horas, mas se o paciente estiver usando a medicação corretamente e se alguma intercorrência ocorrer, comunicar ao cirurgião dentista imediatamente, não deve ter problema algum, né? Durante a cirurgia também é um procedimento feito sob anestesia local, então não tem dor nenhuma. Algumas cirurgias levam mais tempo, algumas cirurgias são mais rápidas, né? É importante que o paciente sempre repouse após esses procedimentos, né? Apesar de a gente estar falando de um procedimento que não tem dor, que não tem muito sangramento, o repouso é sempre muito importante. É importante o paciente repousar essas primeiras 48 horas, fazer algumas compressas com gelo, evitar de conversar demais, evitar de fazer atividades físicas, não se expor a ambientes abafados, evitar uma alimentação muito sólida e nada muito quente, né? Seria mais ou menos essa. É basicamente o que é indicado, às vezes, para extrações dentárias simples, né? Os cuidados são os mesmos, mas eles são muito importantes para o sucesso do tratamento. Normalmente, né, o tratamento ele tende a demorar até uns 4 a 6 meses após a instalação do parafuso, como a gente comentou no início, né? Por quê? Porque a gente precisa deixar esse implante instalado, que ele cicatrize e forme, né? Forme essa osseo-integração com o osso do paciente. Então a gente coloca ele na posição, espera esse tempo de cicatrização de 4 a 6 meses, para daí poder colocar o dente em cima desse implante. Salvo alguns casos, a gente consegue colocar o dente imediatamente após a cirurgia, né? Seria um dente provisório, mas em muitos casos, né, por exemplo, em dentes anteriores, dentes da frente, a gente consegue já fazer a remoção desse dente, colocar o implante e já colocar um provisório para o paciente já sair com o dente na mesma sessão. O implante ele funciona como todos os outros dentes, né? Então, como a gente recomenda que o paciente volte ao dentista de 6, máximo 12 meses, para pacientes que têm implantes é a mesma coisa. Como eu comentei anteriormente, em alguns casos a gente consegue já colocar esse dente na mesma sessão da cirurgia, né? Seria um dente provisório, né? Mas é possível que o paciente já saia com os dentes, em alguns casos, varia de caso para caso, mas os pacientes já podem sair com os dentes em alguns casos. É importante assim que o paciente se informe bastante, né, que procure a ajuda profissional necessária, né, não fique se baseando muito
com procedimentos de familiares, de amigos, que cada caso é um caso, né? Assim como todas as outras áreas da saúde, cada paciente é um paciente. Então, às vezes, a experiência de um foi um pouquinho pior, a de outro foi bem tranquila. Então, não ficar se baseando muito nisso também. Sempre procurar uma opinião profissional. Evitar também de ficar pesquisar na internet, tudo bem, mas não seguir isso como regra, né? Sempre procurar a opinião de um profissional que vai, cada caso é individualizado.